Vem cá, você sabe como é que se dá um golpe de Estado? Nessa semana, aquele que derrubou o presidente João Goulart completou 56 anos. Foi o começo da ditadura militar. Para celebrar o aniversário, é isso mesmo, celebrar. O vice-presidente Hamilton Mourão publicou um tweet. As Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Com a eleição do general Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. Mas foi isso mesmo? Pois vamos voltar ao passado. Essa história começa em 31 de março de 1964. Nós estamos em Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Esse é o ponto de partida. O Brasil, naquela altura, estava uma confusão só. Já se falava de golpe há semanas. Mas quem começou tudo foi outro general Mourão, Olímpio de Mourão Filho. 3 horas da manhã, o general comandava as tropas de Juiz de Fora e decidiu botá-las na rua e começar uma marcha para o Rio de Janeiro. A capital já era Brasília, mas a vida política ainda funcionava em boa parte na velha CAP, no Rio. Ninguém no exército estava preparado para aquilo. Mas, de repente, havia soldados brasileiros marchando para derrubar o governo federal. Então foi tudo de improviso. João Goulart, que era o presidente, ligou para o general Amaury Cruel, pediu lealdade. Cruel comandava as tropas de São Paulo. O general pediu a Jango que mandasse fechar a CGT, que era a principal central sindical. Olha, Jango tinha muitos defeitos, muitos mesmo, mas nenhuma vocação para ditador. Se recusou. General não impõe condições para obedecer presidente da República. Pois bem, Cruel também botou suas tropas na rua, marchando para o Rio de Janeiro. No caminho, os soldados se encontraram com os cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras, que estavam indo para o mesmo lugar, liderados pelo general Emílio Garrastazu Médici. Esse depois ia ser presidente. Então, em 1º de abril de 64, o Exército Brasileiro estava marchando para rasgar a Constituição. No Rio, o governador Carlos Lacerda mandou a polícia sair prendendo os políticos aliados do presidente. Esse é um que quebrou a cara, pois ajudou no golpe e depois terminou cassado. A crise era essa, estava posta. As coisas eram lentas naquela época. Fazia 2 dias já e o que havia era isso, aquelas tropas marchando a pé pela Via Dutra e pela BR-040 em direção ao Rio. É um engano achar que todos os militares estavam no golpe. Muitos não estavam. E Jango sabia que podia contar com outro general, Ledário Teles, que estava no comando das tropas do Rio Grande do Sul. Jango era de lá, Jango era gaúcho. Aí ele pegou um avião em Brasília, rumo a Porto Alegre. Como a situação era muito tensa, antes disso ele chamou o chefe de gabinete dele, que era o antropólogo Darcy Ribeiro, e mandou o Darcy que ele comunicasse ao Congresso que estava a caminho do Sul. Darcy fez isso. E é nesse momento que começou a acabar. Darcy comunicou ao senador Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Congresso. Auro tinha passado boa parte daquele dia, daquele 1º de abril, em reuniões. Sabe aqueles dias de crise política braba? Era um desses. Entrava gente, saía gente do gabinete e ficavam ali discutindo o que ia acontecer, o que fazer, né? Enquanto isso, telefonemas eram dados a toda hora. O ex-presidente Juscelino Kubitschek era um que ia sendo informado o tempo todo e que tentava manter os seus parlamentares, aquela turma dele, sob controle, para que qualquer coisa ele pudesse derrubar com votos qualquer iniciativa dos golpistas no Congresso. Ele era da oposição a Jango, mas JK era um democrata. Aí, já de madrugada, quase 2 horas da manhã, no dia 2 de abril, o Moura Andrade convocou uma sessão conjunta do Congresso Nacional, quer dizer, todos os deputados, todos os senadores no plenário da Câmara. É aquele mesmo plenário que a gente vê quase todo dia na televisão. Na Constituição, havia 2 maneiras para tirar do cargo o presidente da República. Uma era o impeachment, esse a gente sabe como é que funciona. A outra era o artigo 85.
O presidente da República não poderá ausentar-se do país sem permissão do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. A gente não tem vídeo, mas temos a gravação em áudio daquela sessão. É história viva. A voz é de Auro de Moura Andrade. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Pois é, não dá para ouvir no meio da confusão, mas uma daquelas vozes é a do líder do governo na Câmara. Era um mineiro conservador, vejam só, também um democrata. E ele grita, canalha. Mais de uma vez, canalha, com vontade. Tancredo Neves. Naquela mesma madrugada, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, foi nomeado presidente. Não tinha vice. O presidente eleito tinha sido Jânio Quadros, que renunciou. Jango era o vice. E o que a Constituição dizia era que, se a presidência e a vice estivessem vagas na segunda metade do mandato, o Congresso elegeria um presidente tampão, indiretamente, que completaria o mandato. Elegeu o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Mas vejam o que aconteceu. João Goulart estava dentro do Brasil. O presidente do Congresso sabia que ele estava dentro do Brasil. Nada na Constituição dava a ele o poder de tornar vaga a presidência. É a isso que nós chamamos de golpe de Estado. Eles tentaram fazer de uma maneira que parecesse legítimo, só que simplesmente não era. Ainda em 64, vários deputados foram cassados sem qualquer argumento sustentado por leis existentes. Governadores. Castelo Branco ficou no governo mais tempo que o mandato de Jango, também desobedecendo a Constituição. Sabe o que é pior? Na época, não foi publicada uma pesquisa de opinião que o Ibope fez. 49,8% dos brasileiros que foram ouvidos entre 9 e 26 de março de 64, diziam que votariam em Jango para a reeleição se a reeleição fosse possível. Metade dos brasileiros. A outra metade se dividia entre os vários outros candidatos. É muito importante lembrar isso. É importante lembrar pelo seguinte: o Lacerda achou que seria eleito presidente após um mandato tampão. Não foi. Não teve eleição. Não teve eleição para presidente por 21 anos. Lacerda morreu antes disso. Foi cassado. Porque depois ele queria a volta à democracia, só que não tinha mais democracia. Os militares estavam no poder e não queriam largar o poder. Foram ficando. O nosso general Mourão atual, vice-presidente, diz que os militares fizeram reformas que transformaram o Brasil. É muito difícil saber do que ele estava falando. Eles fizeram obras gigantescas. Usina de Angra, Ponte Rio-Niterói, Itaipu, uma rodovia chamada Transamazônica, que logo depois deixou de existir, foi engolida. Roubaram loucamente. É isso que acontece no Brasil quando governos saem fazendo obras faraônicas em série. É dinheiro que acaba mais e desviam muito. Tiraram os direitos individuais, os direitos que o liberalismo político garante, o direito de falar e publicar o que pensa, o direito a um justo processo penal, o direito de ir e vir de muita gente. E entregaram de volta um país com uma moeda que mal existia mais e hiperinflação. Foi um desastre de governo, corrupto, torturador, brutal e incompetente. O que fez bem ao Brasil, que estabilizou a moeda, que trouxe brasileiros pobres para a classe média, foi a democracia. Sim, com todos os seus defeitos, mas foi a democracia. A democracia funciona.
Essa época que estamos vivendo, com um presidente completamente desequilibrado, que só sabe criar crise, vai passar. Mas é fundamental a gente não esquecer a lição que o general Mourão não aprendeu. Democracia funciona, ditadura não funciona. E é pela democracia que nós vamos resolver também essa crise.